E hoje eu trouxe aqui um advogado especialista na parte tributária, gente. Vai explicar pra gente tudo sobre imposto, não é não, Durvalzão? Ô Pedrão, isso aí, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Estrada de Chão. Puxa a vinheta aí, Durval. Ô rapaz, aqui, ó. Sejam muito bem-vindos ao canal Estrada de Chão mais uma vez. E claro, o direito também está totalmente relacionado dentro do agronegócio. Principalmente quando a gente fala da parte tributarista, né não, Durvalzão? Exatamente, Pedro, com certeza. É isso aí. Durval, você acredita que tem gente que assiste o canal aqui, mas não inscreve, não deixa um like, comenta, compartilha? Não pode fazer isso. O que você fala para essa turma aí? Tem que ajudar, né? E vamos todos lá compartilhar, clicar no sininho da notificação, né? E pro canal Estrada de Chão crescer a cada dia mais. Que isso, o homem tá especialista já. Você já tem um canal já, Durvalzão? Rapaz, e você que vai me dar aula disso aí, viu? Bora montar o direito do agro aí, ó. Sim. Pega a dica. Durvalzão, mas explica pra gente aí, como que o direito tá inserido aí dentro do agro, né? Porque o agro, ele é, como é que eu posso dizer? Multidisciplinar, né? Multitarefas, e nós temos que ter vários profissionais envolvidos aí durante o processo produtivo. Qual que é o papel do advogado, principalmente quando a gente fala da parte tributarista, né? E vamos entrando aí nesse assunto mais ou menos. Como é que é? Pedro, é o seguinte, o direito, né, ele está envolvido em todas as áreas, né? A gente fala que é o bem da vida, né? Então, o direito realmente, na parte do agro, ele está intrinsecamente ligado, né? Então, o direito tem todas as vertentes, né? Temos o direito civil, o direito penal e as áreas, né? Uhum. E desde o direito civil até um simples contrato de arrendamento, um contrato de compra e venda que seja, até um grande contrato de uma aquisição de uma fazenda, né? Então tudo está envolvido e também, principalmente, né, já entrando aqui na seara do direito tributário, né, na questão dos impostos. Então está tudo ligado, tudo intrínseco, a relação do produtor rural com a agroindústria, existe ali uma cadeia, né, que vai incidir determinados impostos, o próprio imposto de renda, né, do produtor rural, pessoa física, existem as suas nuances. Então, o produtor rural hoje ele tem que estar realmente antenado, né, estar ligado nessas questões tributárias que estão no cotidiano, né? Então é muito importante, né, que o produtor rural tenha ciência disso, né? Não basta ter só um contador que lá vai fazer, claro que é muito importante, mas hoje existem muitas nuances que podem inclusive repercutir na própria atividade. Boa. O que é isso? De repente trazer uma economia tributária para o produtor, né? Porque todos reclamam realmente a carga tributária no Brasil, né? Não tem jeito. Que a gente chama custo Brasil, né? É muito alta. Então existem, né? O advogado tributarista, né? Um bom contador da área, né? Um especialista, ele vai ver a operação daquele produtor, daquela agroindústria e verificar possibilidades de ganho tributário, verificar situações na operação que podem incorrer ali, ou o produtor ou a agroindústria está aplicando aquele tributo de forma equivocada, que isso pode gerar autos de infração. Perfeito. Ou seja, então realmente uma situação bastante complexa, porque a teia, né, de tributos, né, de legislação envolvendo o tributo, principalmente o ICMS, é muito grande. Boa. Porque cada lugar que você vai, o ICMS, pessoal, é um tributo estadual, então cada estado possui a sua legislação. Isso. Vamos entrar em cada uma dessas, mas você me deu um insight muito interessante aqui do que você está falando, porque é o seguinte, o produtor rural brasileiro hoje, ele é muito bom de porteira para dentro. Sim. Ele é muito bom em jogar semente no chão, em plantar, em colher, em fazer os tratos culturais, manejar o gado, mas esse aspecto aí é porteira para fora. Ou seja, ele tem que saber manusear e transitar aí dentro do governo, né? Não dentro do governo em si, mas dentro da legislação. Perfeitamente. Né? E entender e estar no limite ali. Eu digo que ele tem que estar no limite entre o certo e o errado, mas ele tem que fazer a parte dele. Isso. E isso que você falou, né? Você pegou a oratória aqui, né? Advogado, o cara fala diferente. E deu pra gente entender o quê? Que tem todo um universo que muita gente que é do agro não tem nem noção, né?
Você até acompanhou a live esse dia que a gente fez com o Ronaldo Junqueira, que ele é boa, inclusive, especialista na parte contábil. Cara, na minha turma formaram 120 pessoas, a turma entra 60 cada ano e tal. Não tem ninguém que trabalha com isso dentro do agro. Assim, de agrônomo, de veterinário, de zootecnista. Então, com certeza, claro, a profissão é do advogado, né? E é pouca gente que tem essa noção, viu, Durval? Perfeitamente, Pedro. A situação é o seguinte, eu já vi você falando que hoje o produtor rural, que seja o cara que, né, o produtor da agropecuária, da pecuária, o produtor ali da agricultura, né? Hoje, cada vez a agricultura, principalmente, né, ela está mais tecnificada, né? Ou seja, existem mais inovações tecnológicas ali, o produtor está muito preocupado com isso, por desempenho da sua atividade, certo? Mas esse background, né, que é a questão de uma obrigação acessória bem feita, o que é isso? Você saber declarar o seu tributo, né, de fato, para a Receita, o que você falou, que é o conceito perfeito de planejamento tributário. O que é isso? Você ficar ali no liame entre o que é o legal e o que você pode fazer para economizar tributo. Então a gente é o famoso planejamento tributário, né? Que muitos confundem com elisão fiscal. Elisão fiscal justamente não é a questão de você não pagar tributo de forma dolosa, ou seja, você agir com aquele ânimos, né, com aquela vontade de sonegar. Mas elisão justamente é o quê? Você utilizando os artifícios que a legislação, as famosas brechas na legislação que existem, porque tentando falar que aquele determinada situação é inconstitucional ou é ilegal, porque viola um artigo ali do Código Tributário, um artigo da Constituição Federal. Então, essas nuances, essas brechas aí, que nós, né, que militamos no meio, trabalhamos especificamente com essa situação, que nós vamos conseguir aí um resultado, né, para o produtor rural, né, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, e também para as agroindústrias. Perfeito. Durval, e assim, vamos conceituar alguma coisa prática, assim, dando um exemplo prático hoje. O produtor, ele colhe a lavoura dele de soja ou ele vende o boi dele lá para o frigorífico, certo? A soja ele vende para trade, né? Ou vende para uma fábrica de ração. Isso. O frigorífico, o boi vende, o pecuarista vende o boi para o frigorífico, né? E assim vai. Aí, por exemplo, o que ele tem que pagar ali de cara, né? Já entra ali no ICMS se for para outro estado. Sim, Pedro, a situação do ICMS com o produtor rural, ela é uma situação um pouco particular. Porque a legislação, vou falar da legislação do estado de Goiás, porque nós estamos aqui no estado. Né? Mas dá uma base para todos. Exatamente. Né? O que hoje existe a sistemática de substituição tributária. Certo. Em que pese o produtor rural, seu contribuinte ali de fato, né, aquele que está exercendo a atividade, que está circulando a mercadoria, que é o fato gerador, ou seja, o fato imponível daquele tributo ICMS. Certo. A legislação, ela faz o quê, Pedro? Até para fins de fiscalização, né, porque é muito mais fácil você fiscalizar 2 agroindústrias do que fiscalizar 1000 produtores rurais. Perfeito. Então existe esse mecanismo, foi construído esse mecanismo de substituição tributária, que a gente chama de substituição tributária antecedente, ou das operações anteriores. O que é isso? O produtor rural vai emitir a sua nota com destaque do imposto, só que quem vai ser o responsável por recolher o tributo vai ser a agroindústria. Entendi. Por isso que já vem descontado no produtor quando ele recebe. O rural é dessa forma também. Perfeito. Que é um tributo federal. Né? Boa. E aí tem jeito, igual você falou, de fazer uma substituição ali, de fazer uma gambiarra. Não é a gambiarra. Tem algum recurso que dá para melhorar isso, não tem? Nesse caso, por exemplo, já está isso para evitar esse tipo de situação do produtor realmente não recolher o ICMS, que foi passada a obrigação, né, de direito, né, para a agroindústria, que a agroindústria vai ter que recolher ali aquele tributo daquela nota e vai ter que repassar para os entes federativos. Ou seja, Fundo Rural, se for no caso a União Federal, e ICMS para o estado respectivo. Bom, hoje certo? O Fundo Rural em Goiás acho que é 1.3, 1.4?
E tem o Senar também, né? Gira em torno disso aí, mais ou menos. 1,5%, né? Exatamente. Aí o ICMS varia de estado para rural, estado. Pedro, foi uma polêmica, né? Existe uma polêmica até hoje em relação ao fundo rural, principalmente do produtor pessoa física, que foi isso que eu estou falando realmente das questões das brechas constitucionais, né? Uhum. Que existiu uma discussão desde ali de 2005, por aí, e muitos produtores rurais tinham liminares na justiça para não recolher o fundo rural. Entendi. Por quê? Por uma situação legislativa, né, mudou-se a base de cálculo do fundo rural, que passou a ser um percentual sobre a receita bruta da venda daquela mercadoria. Entendi. Então, se o produtor rural vendia 2 milhões de soja, ele deveria pagar aquela alíquota do fundo rural ali sobre a sua venda, né? Entendi. Bruta. Entendi. Então, essa discussão dessa mudança da base de cálculo por uma legislação ordinária, né, que foi colocada para o judiciário, e o judiciário vinha garantindo esse direito dos produtores, falando que realmente aquele tributo era inconstitucional. Aquela base de cálculo, Entendi. que é muito complicado. Imagina você ser tributado sobre a sua receita bruta, né? Complicado, né? Porque receita bruta, aí você... Exatamente, o ganho... mata o lucro, né? A margem de lucro do produtor. Né? Então, muitos produtores rurais no Brasil inteiro. Foi muitas ações, né? Inclusive trabalhei em diversas, pleiteando isso aí, sabe? Entendi. E aí, então, Pedro, se o produtor, por exemplo, quiser ir lá no procurar o Durval, aí na rede social mandar uma mensagem para esse Durval, me ajuda aqui na questão do meu fundo rural, você consegue ajudar ele? Hoje nós vamos chegar aí, Pedro, porque eu acho que eu tô até delongando demais, que advogado gosta muito de falar. Não, né? moço, o canal é seu aqui, você fica à vontade. Pedro, mas o que acontece? A questão do fundo rural foi uma situação que a gente sempre coloca no Brasil, que é da insegurança jurídica, ainda mais em matéria tributária. Não só do fundo rural, né? Pedro, nós vivemos realmente uma insegurança jurídica, né, em todo lado, muito forte nesse sentido. Por quê? Desde 2005, nós viemos ganhando essas ações. Era um mandado de segurança, liminar, saía, era quase na hora. Entendeu? E o Supremo, em 2008, julgou o caso do frigorífico Mata Boi, e foi uma situação que ele já estava pacificado, aquilo ali. Mata Boi, eu falar isso, mandar um abraço para ele, Murilão, meu parceiro. Olha aí. Rapaz, e o que acontece? Chegou-se ali em 2017, o Supremo simplesmente mudou de ideia. Em julgamento que a gente chama de repercussão geral, ou seja, que vai envolver todos os processos do Brasil. Retroativo? Retroativo. Ô, louco, velho. O Supremo simplesmente falou o seguinte: o fundo rural é constitucional. Imagine isso. Rapaz, não tem nem o que falar, né? Isso assim... foi complicadíssimo. Até hoje gera repercussão, porque em seguida, em 2018, foi feito um refis, que é o parcelamento especial, porque por pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional, foi feito um refis específico para esses produtores rurais, porque, Pedro, ficou um passivo bilionário. Uai, você tá doido. Você imagina um grande produtor de soja mas aí. Vamos falar a verdade, né, Durval? Isso aí é o quê? Isso aí é coisa de gente que não conhece o setor, que não entende a dinâmica do negócio, né? Exatamente. Eu tenho até medo de falar aqui e ser preso, né? Porque hoje em dia, se falar mal do STF aí, você tá sendo preso. Mas, enfim, cara, olha só, absurdo, né? Mas conta pra gente, e agora? Como é que tá esse negócio? Pedro, hoje simplesmente, né, hoje foi feito esse refis, quem entrou, quem não entrou, não entra mais, ficou com aquele passivo, que isso vai virar execução fiscal, Entendi. Isso vai gerar um transtorno imenso, o produtor pode perder inclusive patrimônio por conta dessas execuções fiscais, porque é o seguinte, por que gerou esse passivo? Porque aquele produtor que tinha liminar na justiça, a partir desse julgamento do Supremo, que vinculou todos os processos do Brasil inteiro, que é a característica desses processos no Supremo, principalmente por matérias tributárias que envolvem direito público, simplesmente a Receita Federal vai exigir desse produtor, de 5 anos, né, que é o prazo de prescrição, o fundo rural que ele não recolheu.
Então, Nossa. é um passivo imenso. Caramba! Tanto é que foi... Isso foi noticiado? O povo Com sabe disso? certeza. Porque, sinceramente, eu mesmo. rodo várias fazendas aí, né? Já rodei muito aí, Brasil inteiro. Eu rodo ainda de vez em quando direto. Mas, cara, não escuto isso, o povo falar Foi. isso, não. Foi realmente, assim... Então o cara tá de boa na casa complicado. dele, ele pode já receber uma notificação lá Já peguei várias, inclusive. e ter que pagar. Exatamente. Sem nem saber que tá devendo. Isso mesmo, Pedro. Que coisa, hein, cara? Então, hoje, tanto é que nós, que já militamos na área há algum tempo, sempre expomos esses riscos para o cliente, que é muito importante. Porque às vezes o cliente está pensando só ali naquele curto período de tempo. Sim. E uma ação judicial, todos sabem que, infelizmente, né, a morosidade judiciária está aí para todos verem. Né? Não é diferente em matéria tributária, inclusive é até pior, por ser direito público. Uhum. Realmente, um processo não vai durar um ano. Vai mais, durar né? vários e vários anos. Então, e a gente não pode dar garantia para o cliente que essa matéria vai ser julgada favoravelmente. Ou não, né? Porque todas as matérias de direito tributário, ou eles vão desembarcar lá no Supremo, ou no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, Entendi. lá em Brasília. Entendi. E esses tribunais, eles têm essa característica de o processo que chega lá, que dá uma repercussão, ou seja, existem vários outros processos no Brasil discutindo aquela matéria, Uhum. todos vão ficar parados até eles julgarem Posicionar lá, alguma se posicionarem. Perfeito. Então, para você ver, o Supremo já tinha esse entendimento favorável ao Fundo Rural e simplesmente mudou. E aí deu um Entendeu? efeito bola de neve que... Totalmente. Boa. Durvalzão, esse dia a gente tava conversando, porque você que não sabe, o Durvalzão é meu compadre, viu? Eu sou padrinho da filha dele, somos muito amigos aí. Desde criança, a gente conversa muito. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Temos que responder a pergunta do povo, Opa, né? vamos lá então. Você tá com elas Eu aí? tô Você aqui, tinha ó. tirado print? Tirei uns prints aqui. Aí eu confiei no seu print. Ó, recebemos aqui algumas... Antes de gravar esse vídeo, turma, eu fui lá no meu Instagram, abri aquela caixinha de perguntas que eu abro todo dia lá, que eu adoro conversar com a turma aí, pedindo algumas perguntas pra turma sobre direito, sobre o agro e o direito aí, qual que é o relacionamento, o que dá pra fazer. E aí o Durvalzão separou pra nós aqui, vamos lá. Primeira pergunta que fizeram: precisa emitir nota fiscal para vender soja na minha cidade? Precisa sim, companheiro. Tem que emitir o respectivo documento fiscal para lastrear aquela operação, porque se você, inclusive, carrega um veículo sem a respectiva nota fiscal, que hoje é tudo eletrônico, mas a gente chama de DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal, e a fiscalização de barrar, consequentemente... Se tiver sem nota, o que acontece? Se faz um termo de apreensão da mercadoria, mas imediatamente já liberam, porque antigamente não era assim. Entendi. Apreendia aquela mercadoria até pagar o imposto. Ficava retido. Exatamente, mas aí o STF aí, agindo acertadamente nesse caso falou que é completamente inconstitucional essa questão de reter mercadoria para pagamento de tributo. Então hoje o que o fiscal faz? É simplesmente apreende a mercadoria, mas imediatamente lava um termo de liberação, mas aí verifica ali a alíquota e tal, é a base de cálculo, né? E ali já faz o auto de infração ali. Boa. Então, para realmente transitar, né, com a mercadoria, é necessário, e fazer essa comercialização é necessário. E isso vale para soja, para milho, para boi? Tudo. Toda operação comercial de compra e venda tem que existir a respectiva nota fiscal. Entendi. Né? Inclusive hortaliça, então. Sim, com certeza. Aí o que acontece? Existem aí hortaliças, por exemplo, entra na questão da alíquota zero, ou seja, você não paga o tributo, mas a nota fiscal tem que ter. Tem que ter. Tem que declarar que está vendendo. Que é o documento necessário, né, para que o fisco possa saber que você está realizando aquela operação. Né? Até para tentar buscar um recursinho. Exatamente. Né? Boa. Produtor declara imposto de renda diferente? Muito boa pergunta. Pedro, o imposto de renda não. O imposto de renda é normal, mas só que existe um campo lá na declaração de despesa, né, e receita das atividades rurais. E ali ele vai colocar ali nesse campo, né, as suas receitas e as despesas. Oriundas da atividade. Isso. O produtor rural, ele tem a característica no seguinte sentido: as despesas têm que ser todas escrituradas
um chamado livro caixa. Perfeito. O contador sempre é um produtor rural que faz um acompanhamento com o contador vai estar lá responsável por fazer essa declaração. Esse livro caixa. Boa. Esse livro caixa é registrado, né, e tal, na Receita Federal. Entendi. Por quê? Ele é um abatimento da receita. O que é isso? Por exemplo, se gerou tanto de tributo decorrente daquela atividade rural, ele pode ali abater as suas despesas, aí, ó, né, para gerar o tributo a pagar. Né? Então, é um redutor de imposto para ele no caso. O livro caixa. Perfeito. Se ele não tiver, ele pode optar pelo livro caixa, que aí ele vai colocar todas as despesas ali com insumos que ele adquiriu, uma benfeitoria que ele fez num curral, por exemplo, numa sede. Uma folha de pagamento. Exatamente. Então ele pode ali incluir nesse livro caixa todas as despesas que devem estar lastreadas novamente, falando por nota fiscal, contratos, documentos que comprovem de fato que ele está exercendo aquela atividade rural. Perfeito. Né? Então, é só essa nuance aí, né, que tem que ser observada pelos produtores rurais. Boa. E aí tem a questão também do presumido, que se ele não optar por fazer o livro caixa, ele pode simplesmente aplicar um percentual de presunção, né, ou seja, uma presunção que ele teve despesa de 20%. Entendi. Que é um percentual que está previsto na legislação, se ele não fizer o livro caixa. Perfeito. Perfeito? Show de bola. Então essa é a situação. Soja paga ICMS? Sim, paga. Existem umas características. Por exemplo, se o produtor vende para uma agroindústria que vai beneficiar aquela soja, aí a operação é isenta. Entendi. Então, vou citar um exemplo. Se ele vende uma soja para fazer, que essa soja vai ser insumo, para fazer um óleo, por exemplo, uma situação dessa tipo forma. Tipo comigo da vida. Exatamente, a operação é isenta. Agora, se ele vende a soja em grão, uma trading, por exemplo, uma empresa, uma cerealista, né, etc., aí vai ter a tributação normal do ICMS, só com aquela nuance da substituição tributária que eu te falei. O produtor não vai pagar, mas ele vai ter a retenção do tributo na sua nota fiscal. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Eu acho que foram essas perguntas aí, Pedro. Show, esclarecidíssimo. Perfeito, Durvalzão, é isso aí. E aí, como é que é o e-mail para achar o Durval, então? Opa, perfeitamente. Nosso e-mail é durvalneto@ahbn, B de bola, N de navio, advogados.com.br. Vai estar na descrição do vídeo aí e vai estar passando aqui na tela também, beleza? Durvalzão, mas que legal, cara, bom demais. Obrigadão você ter vindo aqui, né, fazer esse bate-papo com a gente aqui. A Goiânia tá um momento aqui complicado, tá todo mundo meio de lockdown, de home office, e brigadão você ter abrido Pedro, espacinho na agenda aí. Eu que te agradeço, te desejo bastante sucesso aí, acompanho lá seu canal todos os dias praticamente, todo dia que tem uma live nova, vídeo novo. É verdade. Eu estou lá, eu tenho o sininho lá da notificação, sempre aparece pra mim lá. Sou inscrito no canal aí, e compartilho com todos os meus amigos e colegas desse canal. Show de bola. Meu grande amigo Pedro aqui. Obrigado, meu parceiro. E espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para falar, igual eu falei pro Pedro. Não, mas aqui nós vamos criar um quadro aqui, ó, Momento Direito do Agro. O que você acha? Opa, você eu topo perfeitamente. Então prepara aí que nós vamos criar esse quadro aí. Nós podemos trabalhar outros assuntos também. Mas aí você vai movimentar seu Instagram, né? Vamos, você vai ver. Eu vou entrar no Telegram. No Telegram, tem que entrar também. Entendeu? Eu vou entrar lá e você vai me dar umas aulas disso aí. Muito obrigado. Valeu, meu companheiro. É isso aí. Show de bola. Te agradeço, sucesso sempre. Tamo junto. Valeu.